Bem-vindos ao episódio de estreia do podcast Parteira nas Nações, onde nós vamos discutir a missão inspiradora do Gerando Frutos, e o nosso objetivo é contribuir significativamente com a redução da mortalidade materna no Brasil e nas nações, através da formação de parteiras missionárias e do acolhimento de gestantes e famílias. E nesse episódio eu vou contar para vocês como nós vamos nos mover para contribuir com a mudança de realidade no Brasil e nas nações. E para começar, eu vou contar um pouquinho sobre a missão do Gerando Frutos, que é uma organização dedicada a transformar a realidade de mulheres e crianças em todo o Brasil, em todas as nações. A nossa missão é muito clara, que é formar, capacitar parteiras, missionárias, para que elas possam atender com qualidade e com humanização as famílias que chegarem até ela. E nesse episódio nós temos o privilégio de conversar com duas parteiras maravilhosas que são missionárias e elas já são agentes de transformação, elas são parceiras nas missões do Instituto Gerando Frutos, e hoje elas irão compartilhar com a gente a experiência que elas têm como parteiras e também como missionárias. E eu quero apresentar para vocês a professora doutora Ângela Ochiai. Ela é professora do curso de obstetrícia na USP, ela é uma missionária transcultural, uma implantadora de igreja, e a professora Joyce, professora doutora Joyce, também professora do curso de obstetrícia na USP e uma parteira transculturais. Sejam bem-vindas, que privilégio estar aqui nesse episódio de estreia com vocês. Fiquem à vontade. Olá, primeiramente eu quero agradecer a Patrícia pelo convite e também a minha amiga Joyce, que nós estamos juntos nessa mesa. Aliás, temos caminhado juntos há um tempo, de um encontro muito sobrenatural, Depois a gente pode contar sobre isso, como foi a nossa história dessa mesa, Mas eu quero me apresentar um pouco. Meu nome é Ângela Ochiai, eu sou filha amada de Deus, sou esposa de Marcelo Eide Ochiai. Tenho duas filhas, a Gabriela Sayuri, que é fisioterapeuta gerontóloga, e tenho uma filha, a segunda filha artista, que é a Renata Amari, que ela está fazendo artes visuais. E eu trabalho como professora, sim, mas a minha primeira identidade é filha amada. E como filha amada, eu sou realmente também uma parteira missionária, uma parteira cristã. E eu queria falar um pouquinho, sobre a importância da parteira, acho que na sociedade, como um todo, acho que no mundo inteiro, E me lembrou muito a história, da Sifra e Puá, em Êxodo, que elas protegeram os nascimentos dos bebês hebreus, do terrível plano do faraó de querer matar os primogênitos, os meninos, para que não nascesse o prometido, que de lá sairia realmente o Moisés, que resgataria o povo de Israel. Então, como a gente tem conversado, a gente estava falando realmente que Sifra e Puá eram parteiras, mas que é pouco se falado sobre elas, Sim, é verdade. Então, mas assim, eu acho que elas são conhecidas por essa coragem, E isso, de elas terem essa coragem de enfrentar um sistema, e dizer não para o faraó, que eu creio que o faraó é um sistema, E essa coragem de poder resgatar as mulheres e as crianças, creio que foi excepcional. E eu acho que a história delas é uma inspiração para todas nós. É verdade. Para hoje, no século XXI, que nós estamos aqui, Como é que nós podemos reproduzir, ser Sifra e Puá nessa sociedade, principalmente aqui no Brasil, onde a gente pode ver 85% de taxa de cesárea em hospitais privados, 50% a 57% de cesáreas no SUS, onde nós atuamos, eu e a Joyce, 1% somente de parto domiciliar e 1% somente de partos ocorrendo em casa de parto. Eu
Eu acho que isso é o que mais dói, né, Ângela? Sim, sim. E creio eu, né, sendo essa filha amada de Deus, parteira, a gente tem uma missão a cumprir, né, como parteiras missionárias. Creio que a gente tem feito parte disso, né, Joyce? Sim, nós Formando, né, as obstetrizes. obstetrizes para este Brasil. Ainda é o único curso, né, público, em uma escola pública, formando obstetrizes. Mas eu creio que Deus tem mais para nós, né? E eu acho que esta mesa é realmente a semente daquilo que Deus tem muito mais. Mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina, né? De transformar, de realmente formar, aprimorar as parteiras, seja enfermeiras obstétricas, sejam elas obstetrizes, né? Para que possamos realmente, né, ser sal e luz nesta terra e poder, né, como eu falei, né, proclamar o Evangelho até os confins da terra e também, né, sendo parteiras, usando as nossas próprias mãos, né, para poder fazer aquilo que Deus tem para nós. Então eu acho que esse resgate da parteira, eu acho que é o centro dessa mesa, né? Sim, Da identidade da parteira. Como ser Sifra e Puá, corajosas. nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Né? Então eu creio que esta mesa também está me fazendo crescer, é um aprendizado para mim, né, de enfrentar os meus próprios medos, enfrentar o sistema, né, e de poder realmente fazer diferença, não sozinha, mas com outras parteiras, com o mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo querer mesmo, né, que a gente quer a excelência das nossas parteiras, quer que essa excelência possa se espalhar para que as mulheres tenham um atendimento digno, respeitoso no parto e nascimento. Que as mulheres tenham acesso, né? Sim. Eu acho que esse é o viés, assim, disso tudo que você está falando. Quando a gente pensa no resgate, né, das parteiras, Ângela, você falando aí de Sifra e Puá, a gente precisa entender que o legado ele é geracional. Né? E nós aqui, como parteiras adiantadas no processo, né, a gente já tem uma caminhada, mais de 20 anos de formação, e a gente olha para a desmotivação das parteiras que estão vindo depois de nós, né? E a gente precisa, né, o Instituto Gerando Frutos, ele tem essa missão de resgatar a essência da parteira, assim como você acabou de falar pra gente, né? A coragem de Sifra e Puá. Então, quando a gente olha, Sifra e Puá é pouco citada na Bíblia, né? Se você olhar em que parte ela é citada, ela só tá ali em Êxodo 1 e ninguém mais fala das parteiras. Então, eu acredito que, assim, Sifra e Puá é a personificação do cuidado de Deus com as mulheres, né? E olhando para nossa atualidade agora, nós continuamos invisíveis, né? Nós continuamos improváveis, assim como Sifra e Puá. Pouco aparecemos. E eu penso que essa missão que o Instituto traz agora é de resgatar a essência. E eu queria que você falasse um pouquinho, Joyce. Se apresenta, né, para a galera desse canal e fala um pouquinho do que você pensa sobre isso, sobre o resgate da essência também. E a Joyce, gente, ela tem uma história muito linda, que eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente. A Joyce, ela fez o doutorado dela em Portugal, e ela fez um trabalho lindo de doutorado. E conta pra gente, divide com a gente essa experiência tão maravilhosa que você viveu como missionária fora do Brasil e se preparando, né, para essa estação de professora, doutora, depois você retornou para o Brasil. Compartilha com a gente. Primeiro, obrigada, Paty, obrigada, Ângela. É um prazer estar aqui e é um prazer também servir a Jesus, não é? Como a Ângela falou, nós somos filhas amadas. Então, meu nome é Joyce Camargo, sou casada com Fabiano King, mãe da Esther Zion, de 13 anos, e quando o Senhor nos permitiu ir para Portugal, foi em 2013, nós fomos com bolsa integral da CAPES para um doutorado no exterior mesmo, e foram 35 meses ali. E quando nós fomos,
O Senhor já cuidou de tudo, sabe? O Senhor, Ele trouxe a existência, Ele preparou. Ele preparou onde ficar, porque a gente não sabia onde iríamos ficar. E uma pessoa, um amigo ligou pro Fabiano ir ministrar na igreja. Fabiano, meu irmão, não vou poder porque nós estamos indo para Portugal, para o Porto. Onde você vai ficar? A gente ainda não sabe. E ele falou, espera um pouquinho, no telefone. Daqui a pouco ele retorna e fala assim, olha, os missionários vão receber vocês lá. E realmente, esses missionários depois conversaram conosco, a Elaine e o Danilo, nos receberam na casa deles. Foram ali 15 dias até a gente encontrar a nossa casa. E uma das coisas que a gente fez foi deixar o nosso apartamento por um preço assim de custo com uma irmã, né, cuidando mesmo. E fomos no coração assim, Senhor, não podemos pagar mais de 300 euros ali. E quando a gente chegou, era tudo muito caro, vimos várias coisas. E um dia eu falei, amor, já está sendo cansativo a gente ficar aqui na casa da Elaine. A Esther tinha 2 anos e dá trabalho, eles não tinham filhos. Fabiano, vamos jejuar. E jejuando, o Senhor deu uma visão para o Fabiano e ele viu. Ele falou assim, Joyce, só não sei o que é, mas é um apartamento com tijolinho à vista e dá para ver a torre de uma igreja, dá para ver. Falei, tá. No outro dia a gente saiu para ver uma casa, só liguei e falei assim, olha, tem uma igreja, tem uma torre de igreja, tem tijolinho à vista, não estou entendendo nada. Eu sei que nós fomos ver um apartamento que era desta forma. Quando eu entrei na frente, o Fabiano só falou para Elaine que nos levou. Foi essa visão que eu tive. Quando nós chegamos lá, eu entrei, eu amo tijolinho, né? Aqueles azulejos. Quando nós chegamos, tinha aqueles azulejos bem na sala. Vimos o apartamento, amamos. Pensei, né? Vai ser muito caro. Quanto foi o apartamento? 300 euros. Com toda a mobília, com tudo. Então, verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós, naquele país. E o doutorado não foi diferente. O doutorado foi algo assim, que o Senhor trouxe à existência. Foi fácil? Não foi fácil, longe da família, só nós 3. Mas o Senhor preparou uma igreja portuguesa, porque o nosso pastor Jonas Neves, ele falou, olha, vocês vão para aquela nação, vocês vão congregar numa igreja portuguesa, não é? Então nós fomos para ajudar, para servir também a igreja portuguesa. E fomos congregar no Centro Evangélico O Caminho em Hermesinde, que realmente o pastor Samuel Santos, a Jacinta e toda a comunidade nos acolheu. E oraram por nós, nos ajudaram. E o que a gente fez ali foi servir também. Levamos o que a gente sabia um pouquinho, né? Auxiliamos em curso Casados para Sempre, implementamos ali, que não tinha. E quando a gente retorna para o Brasil, um pouquinho antes, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, uma pessoa chegava assim, você faz o meu parto? E eu falava no sonho, aqui em Portugal eu não tenho a habilitação para fazer parto. Eu só tenho habilitação para ser parteira de louvor. E eu não entendi esse sonho, eu acordei, contei para o meu marido, também não entendeu. Quando já aqui no Brasil nós voltamos, em 2016, quando a gente regressa para o Brasil, eu já tinha coletado os dados e eu terminei a tese, voltando ao trabalho. E isso é uma outra história, porque eu já fui trabalhar depois logo com a Ângela. Esse divisor de água na minha vida, com trabalhar com a Ângela, fez algo sobrenatural, que é uma outra história que eu quero contar com você um dia no próximo podcast. Por que não? Com certeza, a gente espera vocês aqui nos próximos episódios. Eu acho que a gente tem muito para dividir com essa galera desse canal. E só para finalizar, quando a gente regressa, passado um tempo, eu estava cuidando, a minha irmã Jocely chegou cansada do trabalho, já aqui no Brasil, e ela estava com muita dor nas pernas. Eu falei, Jocely, pega isso daqui e passa. E ela desmaiou, a Jocely também é enfermeira, ela dormiu. Eu fui lá, peguei o gel e comecei a passar nas pernas dela para ela descansar. Quando eu fui deitar, o Fabiano começou a falar, parteira das nações é aquela parteira que traz a família para o centro. É aquela parteira
que valoriza a mulher, aquela parteira que ensina o marido a valorizar a mulher, é aquela parteira que tem a família como uma graça de Deus. Eu fiquei, Senhor, como assim? Não é? Então, depois de, nem sei, talvez um ano depois, então Deus, ele faz as coisas assim. E estar aqui, eu penso que também é algo de Deus, é esse sobrenatural do Senhor. Porque o Senhor, ele faz isso. Ele nos chama para ser, sabe, essa pessoa que vai fazer a diferença. Como foi Cifra e Poá. Como é o parto, a essência do parto, que é o que você me perguntou. Né? Então eu creio que voltar para essa essência é simplesmente falar, Senhor, eis-me aqui. Pode me usar, eu estou aqui. E o Senhor vai nos usando em cada parto, em cada nascimento, ajudando a cada mulher, a cada bebê vir à luz. Porque não somos nós, é o Senhor. Cada parto, o Senhor está ali presente. Eu não tenho dúvidas disso. Porque o parto ele é espiritual. A espiritualidade é o Senhor que nos deu. E Ele nos permite, pela graça dEle, viver isso. Então eu sou muito grata ao Senhor por isso. E me fala uma coisa, Joyce. Se você consegue compartilhar com a gente um pouquinho como foi o seu trabalho do doutorado, porque você tem uma grande experiência na realização de partos na água, né? Sim. E conta um pouquinho pra gente, como é que foi de você... Eu fiquei sabendo que você fez um documentário. Ok. Vamos lá, vou começar pelo parto na água. Eu comecei a assistir parto na água no Hospital São Mateus, aqui em São Mateus, é um hospital totalmente SUS. E ali tem 8 suítes, sendo que 4 com banheiras. E ali eu comecei a assistir parto na água como uma curiosa mesmo, né? Nunca tinha feito curso, nem nada. E o que eu percebia era, os bebês nasciam muito bem. Os bebês não choravam, os bebês eles ficavam, sabe, quietinhos assim, no colinho da mãe, sabe? Abria os olhos, metia a boca, colocava a língua para fora, mas não chorava, sabe aquela coisa tranquila? Eu ficava, meu Deus, mas eles nascem tão bem, por que a gente não tem isso em todo lugar? Por que o parto na água não é difundido no Brasil? E quando surgiu a oportunidade de ir para Portugal e fazer o doutorado, ali era um país que tinha também um projeto no Hospital Setúbal, um hospital público, né, se chamava Hospital São Bernardo, que fica na cidade de Setúbal, próximo a Lisboa. E minha maior experiência, além de vivenciar isso, foi, ok, as pessoas não são muito de ficar lendo tese, então eu não quero meu trabalho na gaveta. E uma das entrevistas, eu entrevistei uma parteira chamada Isabel Ferreira, ela tinha um grande trabalho giminográvidas ali, que hoje chama Em Útero, ela mudou o nome, trocou o nome. E eu falei assim, olha, a gente poderia fazer um documentário. Ela, nossa, é o meu sonho. Eu falei, meu marido faz. Meu marido faz o documentário. Santos maridos. E compramos todo o equipamento. Uau. E começamos a filmar. E foi algo mesmo tremendo, chama Mergulho de Vida, tá no YouTube, acesso público, não é? A Isabel colocou no YouTube. E o Faquique Brasil, que produziu tudo, é um documentário totalmente português. Então as imagens, não é, são de mulheres que vivenciaram o parto, portuguesas. Nós temos 2 convidadas especiais, que é a Ethel Burns, que é da Universidade de Oxford. Uau. Ela é uma das revisoras da Cochrane do parto na água, que foi o doutorado dela. Então ela é revisora. E fez, né, já fez uma revisão em 2009, a outra foi, eu acho, em 2018, se eu estou certa. E a outra é a fundadora do Afterbirth International, que é a Barbara Harper. E, gente, ela é maravilhosa, a Bárbara. Então, assim, foi maravilhoso poder fazer esse documentário e ter isso. Então, é como se fosse a minha tese ao vivo, para as pessoas verem no YouTube. Então, como é que chama? Repetindo aqui para o pessoal ouvir e acessar, está no YouTube. Como que eles vão procurar? Mergulho de Vida. Mergulho de Vida. É um longa-metragem, 1h38.
E tá muito bom. Então acessem, procurem lá no YouTube Mergulho de Vida e achem o doutorado da Joyce em imagens. É Uau! isso. Eu assisti, gente. Não vou mentir. Eu assisti, é muito lindo, é emocionante, realmente. Hoje, grandes maternidades aqui em São Paulo, principalmente, proibiram, né, o nascimento dos bebês na água. E, na verdade, eu acho que falta difundir mesmo isso. E quando a gente fala sobre trazer a essência da parteira, é sobre tudo isso que a gente está falando. É sobre o resgate dessa identidade dessa parteira, dela saber quem ela é na essência e o que ela pode fazer, né? Porque... Por que não? Por que não? E Paty, mas eu soube de uma coisa também. Você tem uma novidade. Ouvi dizer de uma tal expedição missionária, Parteira das Nações. O que vem a ser isso? É verdade. É verdade. A gente agora, do dia 1º ao dia 10 de agosto, agora de 2025, nós vamos fazer a primeira expedição missionária para os ribeirinhas no Amazonas, levando parteiras para uma experiência espiritual e também técnica. Nós vamos nos reunir com outras parteiras da região. Nós vamos para a comunidade do Inauara, né, em parceria com o Instituto Ribeirinhas. Nós vamos ficar na base missionária do Despertar dos Povos. E ali nós teremos uma experiência, nós temos gerado isso em oração já fazem 2 anos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse episódio vai ficar muito curto para aquilo que a gente tem para falar para vocês. Eu acho que para um próximo episódio a gente pode vir aqui e contar para vocês como que nós 3 nos conhecemos e começamos a gerar tudo isso em oração, né? E isso vai acontecer agora, no mês de agosto. No mês de agosto a gente está indo. Então, se você é uma parteira e tem interesse de viver uma experiência missionária, se o seu coração queima por missões, por ajudar famílias que estão em vulnerabilidade social, essa expedição está te convocando. É para ela, é para você. Oi, Paty, então continuando aqui, agora fala um pouquinho sobre o Café com as Parteiras. Conta um pouquinho pra gente. Falo. O Café com as Parteiras, ele nasceu justamente por causa da expedição. Por conta da expedição, a gente entende, gente, que missão não se faz sem dinheiro, né? E aí nós ficamos conversando e eu falei assim, meu Deus, precisamos de um projeto semente para levantar recurso, para enviar essas parteiras para o campo missionário. E aí eu falei, por que não um café com parteiras, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui em um cowork, que é uma cafeteria, e foi daí que nasceu o Café com Parteiras. Se você é uma parteira apaixonada por café, eu te convido para vir aqui no Avodá, tomar um café, estudar, e aqui é uma estrutura muito legal. E esse Café com Parteiras, ele vai acontecer uma vez por mês. E o que vai acontecer? É uma mesa que vai reunir profissionais multidisciplinares que trabalham com assistência materno-infantil, né? As parteiras estão convidando, né? Porque quem vai presidir esse café, vamos dizer, direcionar e tal, serão parteiras. Por isso o Café com Parteiras. Mas o convite é para todo mundo que quer aprender, que quer falar de ciência, né? Das evidências científicas mais atuais, tomar café. Sim, essencial. E investir no campo missionário. Como, Patrícia, que a gente vai investir? Vindo para esse workshop, né? Serão 3 horas, né? 2 horas a gente vai destinar para esse workshop, né? Para esse encontro. Vou dar um spoiler aqui. O primeiro workshop, a Joyce vai vir falar sobre parto na água. Então, estou te convidando aqui, ó, gravado, para você não dizer não, tá bom? Então, o primeiro workshop, então você comprando esse acesso a esse café,
você recebe informação, uma mesa repleta de café delicioso e ainda uma troca muito gostosa com as pessoas que vão estar aqui no evento, e todo esse recurso ele vai ser 100% destinado para o Caixa Missionário do Instituto, para que a gente possa estar enviando parteiras para as nações. Uau, uau. Eu irei, então, participar depois dessa convocação ao vivo. É uma convocação ao vivo. Então, assim, queridos ouvintes, né? Se você tem um coração missionário, se você quer fazer parte de uma mesa de atualização, né, na área materno-infantil, se junta a nós. Se você deseja ir para essa expedição, no link da bio do Instagram, que é @gerandofrutos.br, ali vai ter uma aplicação para você preencher e fazer parte. Mas se você não vai na expedição, mas você quer contribuir com essa expedição, aqui no link do YouTube, nós vamos deixar a conta Pix, e tem também o QR Code aqui na tela, onde você pode fazer doações, né, para que nós possamos enviar parteiras para as nações. Curta, compartilhe esse vídeo, essa informação. Eu acho que é importante falar que são poucas vagas. Eu acho que é importante dizer isso. Porque se a pessoa não correr, ela pode ficar de fora. Então, acelera o passo, corra. Eu quero agradecer, meninas, por vocês terem topado essa aventura, né, de começar esse podcast com o Instituto, servindo aqui nessa mesa, servindo com toda como professoras, mas também como missionárias, né? Eu acho que o coração missionário é sobre isso, né? É sobre servir independente da onde seja, né? E a gente começa aqui esse movimento desse podcast justamente para isso. Eu espero que você tenha se inspirado, né? Na história, na missão do Instituto, e que vocês, né? Obrigada. Eu não tenho o que falar, gente. Eu só tenho que agradecer. Eu tô, de fato, muito emocionada, porque é aquela máxima, né? Um dia eu orei por isso que eu estou vivendo agora. Então, assim, se você se conectou com a missão do Instituto, curte esse vídeo, assina o nosso canal e compartilha. É um canal 100% de investimento mesmo na comunidade materno-infantil. Se você é parteira, se você é um profissional multidisciplinar, esse lugar aqui é para você. Nós queremos agradecer. Até o próximo episódio. Curte, compartilha e a gente se vê nesse canal no próximo episódio. Sim, nós queremos agradecer ao Avô da Café. É verdade! Por ceder esse Bem espaço para lembrado. nós. Como somos gratas, como a gente vê a benevolência do Senhor e como a gente também sente esse amor. Com um cafezinho servido, coisas deliciosas. Muito obrigada. Muito obrigada, Avodá. Avodá Café. Guardem esse nome, porque os encontros do Café com Parteira serão aqui. Serão encontros, gente, uma vez por mês. Então, uma vez por mês, essa primeira temporada, que vai ser até julho, nós vamos nos encontrar aqui uma vez por mês no Avodá Café. Nas redes sociais, a gente vai compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, gente. A gente estava aqui falando de café com a parteira. Só que assim, gente, episódio de estreia. O meu aniversário foi dia 8 de março. O da Joyce foi ontem, dia 18. E hoje é aniversário da Ângela. Então não tem como falar de café sem falar de parteira. Feliz aniversário! De parteira pra parteira. A Deia trouxe aqui um bolo pra gente cantar parabéns. E a parteira, não é? E a parteira. A Deia também, gente, é uma parteira que faz parte do Instituto Gerando Frutos. Fala oi pra galera desse canal. Tudo bem? E ela é a pessoa que fez a surpresa aqui pra gente. Cantar parabéns. Então. Seja bem-vinda nesse canal. Amém. Para.